Gente, muito obrigado pela presença de todos. Queria agradecer mais uma vez Murilo Galvão por estar aqui com a gente falar um pouquinho sobre a questão de desenvolvimento, de programação. Murilo Galvão é uma pessoa que eu conheço desde pequeno, ele é meu primo. Então é com muito prazer que a gente está recebendo alguém tão querido assim, que é muito importante para mim. E eu fiz o vídeo chamado Uma Semana, esse formato desse quadro do nosso canal vai ser assim, então cada semana é um entrevistado e o pessoal faz as perguntas com prévia e durante também a entrevista a gente pode fazer. No geral aí, tá ok? Valeu, Alex. Então, vamos começar. Murilo, a pergunta padrão, assim, que nem é uma pergunta, né? Eu vou pedir para você fazer uma breve apresentação sua, falar a questão de formação, de motivação sua na área que você estudou e trabalha e também um pouquinho da sua experiência para contextualizar o pessoal. Beleza. Vamos lá. Bom, meu nome é Murilo, tenho 28 anos, crescido na cidade de Ourinhos, estudei na FATEC de lá também, a Faculdade de Tecnologia de São Paulo. Sou formado, terminei a faculdade no final de 2014. Atuo na área há mais ou menos uns 6 anos. Comecei a estagiar no começo de 2014, ali por aí. Sou especializado em qualidade e engenharia de software. Já trabalhei em Ourinhos, numa empresa que era de Curitiba e tinha uma filial lá, Floripa, e atualmente há 3 anos estou em São Paulo agora, trabalhando na área de desenvolvimento aí. Desde então, só back-end, desde que eu vim para São Paulo. Em relação a, você já falou da sua formação, da faculdade, o Marcelo Leite, que não sou eu, que é meu pai, ele perguntou em relação à faculdade, assim, quando você saiu, se você, sim, o que mais você sentiu falta na faculdade em relação ao trabalho depois, assim, na sua formação? Cara, essa questão é bem complicada, porque, tipo, a área de TI é muito ampla para os professores abordarem tudo em 4 anos, 5, independente do tempo de graduação, né? Então, querendo ou não, eles passam, tipo, um overview de todas as áreas, assim, e cabe ao aluno ver a que ele mais se identificou e buscar por fora e tal, e estudar por conta, buscar curso e tal. Uma coisa que aí eu senti bastante falta, assim, é ter um pouco mais de base na parte de programação, que é o que eu trabalho, né, e tal. Quando eu fui para o mercado, assim, tipo, basicamente eu entrei no mercado com coisas que eu aprendi fora da faculdade, né? Tipo, na faculdade eu tive uma noção do que era programação e busquei por fora e aí cursos me capacitaram para poder entrar no mercado de trabalho, sabe? Então, tipo, a faculdade em si não te deixa preparado para o mercado de trabalho, ela vai te dar uma noção de, tipo, todas as áreas que você pode atuar, com o que você pode trabalhar e tal, então cabe do aluno mesmo buscar isso daí. Então, se fosse para citar uma parada que, tipo, que poderia melhorar, assim, na questão da graduação, é a parte de aprofundar um pouco mais, pelo menos eu senti falta na parte de programação. Só que aí é muito particular também, né? Porque, por exemplo, a área de TI não se limita só à programação, né? Tem gente que não gosta, não segue nessa área. Mas eu, particularmente, como trabalho com isso e gosto muito, foi uma parada que eu senti falta, sabe? Entendi. É o que eles falam, né? A gente tem só um mapa na faculdade. As pessoas te dão Justamente. só uma direção, mas quem monta o caminho e aprende mesmo os tijolinhos da base ali de tudo da parte que você quer trabalhar é o próprio aluno. Então, assim, agora falando em relação a mim, eu estou fazendo sistemas de informação, né? Que é Uhum. um pouco diferente da área que você fez, mas tem esse cruzamento da parte de programação, inclusive é o interesse do nosso canal aqui e tudo. É, só complementando assim a sua resposta, eu acho que a gente tem que se identificar com algo durante a faculdade e buscar o nosso caminho. Inclusive tem algumas perguntas aqui que eu acho que eu já vou até passar para elas. O Marcelo também perguntou que ficaria atento durante o curso na faculdade assim que formar. Aí eu acho que pode falar também em relação ao final, assim, quando você está
no ano de formação e após formatura, o que você recomendaria das pessoas fazerem assim? Cara, é basicamente isso que a gente está falando, né? Tipo, ali durante o curso você já vai começar a ter noção das matérias que você gosta ou não, do que você prefere ou não. Então, tipo, cabe ao aluno ficar meio ligado nisso daí e focar, tipo, e direcionar o esforço dele nessas áreas, sabe? Não adianta, tipo, você ficar o dia inteiro reclamando de uma aula de banco de dados, por exemplo, que é uma parada que você não gosta, e você querer fazer cursos e se especializar na área de banco de dados, sabe? Você vai ficar bem frustrado porque, tipo, não é uma parada que você gosta. Então, acho que a dica seria ficar ligado nos pontos que você mais gosta, assim, e tentar se especificar, se especializar nesses pontos, assim, sabe? Com E, certeza. Tem uma pergunta de Alex Rodrigues. Apesar da área de TI não necessariamente requisitar formação acadêmica no Brasil, já houve algum tipo de preconceito por parte das empresas pelo fato da formação ser tecnólogo? basicamente, acho que o que ele quer saber é se o título do diploma pesa ou não. É uma dúvida que eu tinha bastante também, cara, quando eu estava na época da graduação. É, a minha turma, por exemplo, na FATEC Ourinhos foi a última de bacharel. Depois eles migraram o curso para tecnólogo e tal. E eu lembro que, tipo, quando teve essa conversão, a galera ficou muito assustada, de tipo, pô, não quero sair com o diploma de tecnólogo, que é mais fraco do que o de bacharel e tal, e não sei o quê. É uma dúvida, tipo, comum de quem está na graduação e tal, ainda mais quando tem essa divisão na mesma faculdade, assim. Mas, cara, tipo, vou falar da minha experiência, assim, eu nunca vi nenhuma vaga, nenhum job description especificando, cara, só contrato bacharel dessa área, tá ligado? As empresas que exigem graduação é independente do título, tá ligado? Licenciatura, tecnólogo, independente, sabe? Qualquer graduação eles já aceitam. Então é um ponto que tipo não precisa ficar é, encanado, que tipo nenhum job description, pelo menos eu nunca vi nenhum que vai especificar, cara, só vou contratar bacharel só. Se a vaga vai te exigir um curso superior, é independente do teu título, tá ligado? Independente Ah, se você entendi. licenciado, se você é tecnólogo, se você é bacharel, se você é mestre, independente, tá ligado? Emerson Renac fez uma pergunta aqui, como fazer para armazenar tantas funções e comandos de programação? É, é uma pergunta que é um receio de todo mundo que começa, né? Como que eu vou lembrar de tudo isso e tal? Cara, sendo bem sincero, o Stack Overflow tá aí para isso, cara. Ajuda a gente. O que você não lembrar, joga no Google lá que ele responde, cara. Até hoje, para formatar uma data, dependendo do projeto, eu jogo no Google e pego lá, cara. É impossível lembrar de tudo. Até tenho um notepad marcando algumas coisas mais complexas assim que já fez. Mas enfim, cara, ter o Git serve muito para isso também, né? GitHub aí, o versionador de código. Você consegue versionar teu projeto lá, então uma coisa mais complexa que você fez, você vai lembrar que tá lá, tá ligado? E fora isso, é o que eu falei, cara. Joga no Google lá, Stack Overflow e vamos que vamos. É uma outra complementação. Eu falo isso nos meus vídeos, que eu sempre ouço todo mundo já formado, experiente falando. Essas três coisas. A questão de você saber pesquisar. Eu falo muito do inglês também, que é interessante, que a gente vai falar numa pergunta aqui também sobre outra língua. Saber o inglês é interessante para você ter mais conteúdo para pesquisar, não só inglês como outras línguas, né? Uhum. E além do GitHub, eu acho que é a questão da documentação, né? Saber ler uma documentação. Então, você está em dúvida de alguma coisa e você suspeita que tem uma função que faz isso, você lê na documentação, você aprende na íntegra mesmo tudo. E você praticamente sana todas as dúvidas, assim, se você souber ler documentação. Então, uma recomendação minha, quem for se aprofundar em programação, é saber ler programação. Não só ficar só de Stack Overflow, né? É bom também. É muito bom o Stack Overflow, é um fórum, né? E realmente, praticamente, dependendo da linguagem, está tudo lá, quase tudo lá, 99%. Mas é isso aí. Então vamos passar para a próxima pergunta aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa no texto? O Nicolas está fazendo uma pergunta aqui. Ainda não tomei café. Em relação ao futuro da área, considerando que ela é bem dinâmica, qual a perspectiva do entrevistado? Cara, eu vejo muitas áreas em ascensão na parte de TI, assim.
A parte de inteligência artificial, machine learning, eu vejo crescendo exponencialmente pra caralho isso daí, tipo, você ouve falar bastante, muita ferramenta, já virou até, tem até vagas disso, específicas disso hoje já, a galera já está se especializando nisso. A parte de dados, a parte de analíticos, assim, sabe? Existe bastante campo também. Então, eu vejo bastante a área de TI seguindo fortemente nessas três paradas, assim. Inteligência artificial, machine learning também e a parte de dados analíticos e tal. Quais metodologias que você usa? Qual a maneira como você trabalha? Por Pedro Martins, que também é do sétimo período de sistemas. Uma pergunta muito boa. Também tenho muita curiosidade. Cara, basicamente, as empresas que eu trabalhei assim, isso é meio comum assim. Quando eu entrei na área de trabalho, no mercado de trabalho de TI, assim, a galera estava migrando para as metodologias ágeis já. Scrum, Kanban e tal, já estava começando a usar isso daí. Então, basicamente, eu não tive muito contato com aquela metodologia antiga de projeto, assim mesmo, que a galera desenvolvia um projetão e implantava um pacote direto, assim. Desde que eu entrei, são sempre mini entregas, essas coisas assim. Só que, tipo, por experiência própria, assim, a gente não pega, tipo, e aplica 100% de uma metodologia. Por exemplo, vou dar um exemplo do que a gente faz hoje em dia. Do Scrum, a gente pega algumas coisas que fazem sentido pra gente, assim, sabe? A gente não aplica tudo. Por exemplo, a equipe que eu tô hoje, a gente não sente necessidade de fazer a daily meeting, que é aquela reunião diária que o Scrum prega e tal. Não sei se todo mundo tá ligado o que é o Scrum e tal, mas é uma metodologia ágil que visa você quebrar o seu time em squads, assim, tipo, times menores, aí cada time vai ter, tipo, sprints, que são prazos, basicamente prazos, assim, de desenvolvimento, você divide o seu tempo. No final de cada sprint você tem um entregável, assim. Então, por exemplo, assim, a gente trabalha com sprints de 2 semanas. Então, no final de 2 semanas, a gente sempre tem alguma entrega pequena, assim, sabe? Alguma coisa a gente sempre está entregando agregando valor no produto. A gente não faz, por exemplo, antigamente a galera fazia projetos de 6 meses, um ano para poder subir alguma coisa, tá ligado? Então a gente está sempre entregando alguma coisa. Então, por experiência própria, cara, a gente não aplica, tipo, 100% de uma metodologia. A gente vai pegando, assim, e montando meio que a sua metodologia, pegando o que faz sentido de cada um, assim. Mas o que a gente mais usa como guia, desde que eu entrei na área, é o Scrum mesmo. E sempre trabalhando com Kanban ali, de cards, para você ter uma ideia de, tipo, o que você tem em backlog, o que você tem para fazer, o que você está atuando, o que já foi para teste e tal. Basicamente é assim que, desde que eu entrei na área, eu trabalho nesse formato, assim, usando bastante coisa do Scrum. Em sistemas é o que a gente mais vê também. Que a gente mais estuda na teoria e estamos colocando na prática agora, no meio do caminho aqui. Isso é bem legal, cara, porque, tipo, há 6 anos atrás, eu nem ouvi falar disso na faculdade, sabe? Eu comecei a ver Scrum no mercado de trabalho mesmo. Igual eu falei, primeira empresa que eu entrei, tava rolando a migração, então eu peguei já, tipo, no trabalho mesmo, não tive base antes, sabe? E é legal ver que as faculdades hoje em dia falam disso, ensinam e tal, é bem legal. Ótimo. Vou passar para a próxima pergunta, do Pedro Martins de novo, em relação a projetos, questão de projetos. Se você já foi movido de um projeto para outro no meio do desenvolvimento e acabou se sentindo perdido e acabou perdido. Igual eu te falei, a gente tenta estar entregando sempre alguma coisa, então, tipo, eu não tive muito esse cenário de, tipo, tá no meio de um projeto e não ter entregado ele ainda para ser movido, sabe? Tipo, sempre que eu entrei em algum projeto, ou era evolução de alguma ferramenta que já estava em produção e já estava rolando, ou os novos que eu entrei, a gente subiu ele em produção e eu não saí no meio, assim, sabe? O que rola, o que já rolou, assim, eu ser movido de squad para squad, sabe? Tipo, eu era de squad A, que a gente evoluía determinado produto, e fui para um squad B,
quer um outro produto, outras tecnologias, assim, e tal, tipo, outra arquitetura. Isso já rolou, já. Cara, você acaba ficando um pouco perdido, já, isso é normal, porque, por exemplo, se você trabalha numa empresa muito grande, a galera, basicamente, cada projeto segue um rumo, assim, sabe? É meio difícil a galera entrar num comum acordo de como fazer as coisas. Então você acaba ficando um pouco perdido ali, mas no fundo a base é a mesma, né? Tipo, por exemplo, tirando raros casos, a base sempre foi Java, né? Então no Java ali você acaba entendendo o que está rolando. É mais regra de negócio, que você fica um pouco perdido e tal. Mas isso aí faz parte, cara. Não tem por que ficar assustado com isso. Pode acontecer. Vai da pessoa, tipo, correr atrás e entender o, e tentar sair perguntando o que não está entendendo e tal de um projeto para outro, porque isso é normal de acontecer. Bem, então a pergunta que é um pouco, você até falou um pouquinho dela, uma pergunta minha, é que em relação a programador back-end, se as funções que você exercitou durante esses anos, a que você exerceu durante esses anos, se são trabalhos diversificados ou se são repetitivos, assim, se você tem muita mudança de tecnologia ou até mesmo de cargo e tal. Ah, cara, são casos e casos. Vai do momento da empresa, o momento do projeto, tá ligado? Vai ter momentos de projetos assim que, tipo, é evolução. Então, tipo, você vai mexer em coisinhas aqui, coisinhas ali, não vai ter nada muito novo, assim. E vai ter momentos do projeto que vai entrar uma feature nova lá que, tipo, você vai ter que estudar muito sobre determinado assunto para poder resolver um determinado problema ou entender qual tecnologia melhor para usar ali e tal. Então vai do momento, assim, sabe? Em questão de cargos, assim, as mudanças que eu tive mesmo foram, acho que mais de júnior, pleno e sênior, né? Foi mais essas assim, não tive nada muito fora disso. Eu tive funções um pouco diferentes. Na empresa que eu estava antes, eu exercia, além de desenvolvedor back-end, eu estava como tech leader do projeto também. Então, meio que orquestrava os desenvolvedores ali, a parte de participar de reunião com a galera para entender problemas, para pensar um pouco melhor na arquitetura, assim, e tal. Você já olha, tipo, mais com uma visão ampla, assim, de todas as pernas do sistema, assim, sabe? Não, tipo, da parte que você está mexendo, assim. Então, essa função eu estava exercendo antes, mas de questão de cargo, assim, não. Sempre fui desenvolvedor back-end mesmo, só os níveis ali que mudou um pouco. Bom, basicamente é isso. Tem uma pergunta agora de Alex Rodrigues. Gostaria de saber sobre o seu nível de inglês e que de forma isso afetou ou afeta a sua carreira. Qual que é o impacto de saber outro idioma nessa área? Cara, meu nível de inglês é bem baixo, assim. Eu me viro bem para ler, igual você falou, muita documentação de tecnologia é tudo em inglês, então para ler eu me viro bem assim. Agora para conversar bem básico assim mesmo. Fui lá para fora, malemar pedia comida assim. Mas cara, tipo em questão de se me atrapalhou na área, até hoje não. Eu também não trabalhei em multinacionais também que exige essas coisas e tal. Cara, pelo menos por experiência própria, quando a empresa exige isso, já está no job description, cara. Então você já vai identificar de cara e aí vai da pessoa, né? No meu caso, eu já vejo, então eu sei dessa limitação que eu tenho, sei que precisa ser evoluído, e então eu já nem me candidato a uma vaga que necessita disso. Mas não que eu esteja falando assim, meu, não estude que não vale de nada. Lógico que não. O inglês é É. importante pra caramba, cara. Só falo que, tipo, tem campo pra quem não tem inglês também. Não, você não vai ficar, tipo, desempregado por não ter inglês. Mas é um puta de um diferencial, cara, dependendo da vaga que você busca, assim. É bem legal ter, sim. Pergunta da Bruna Del Moro sobre experiência no mercado de trabalho com Java. Qual o nível
de exigência requerido pelas empresas para contratar um desenvolvedor ou uma desenvolvedora? Essa é uma pergunta bem ampla, assim, né, cara? Porque, tipo, vai da necessidade da empresa, de qual projeto ela tá pedindo e tal. Mas o que eu vejo hoje em dia, assim, para back-end de Java, cara, foi até uma conversa que a gente teve esses dias atrás, né? Você me fez um pouco essa pergunta. Cara, o que eu vejo, assim, é a pessoa ter um pouco de noção de serviços, né? Microserviços e tal, de como é uma API REST, essas coisas assim. Saber integração com banco, relacional ou não relacional, depende da empresa, do que ela usa. Mas o relacional ali é bom você saber, tipo, um Postgres da vida, alguma coisa assim. Alguns casos eu vejo pedir Elasticsearch, essas coisas são as paradas mais usadas, assim. Vejo bastante empresa hoje em dia pedindo um pouco de noção com o uso de cloud também, né, para você já desenvolver as paradas para fazer o deploy na nuvem e tal, com os players de mercado, tipo Azure, AWS, essas coisas assim. Mas basicamente é isso, cara. Tipo, não foge muito disso, assim. Alguma coisa fora disso vai ser muito específico pro projeto, tá ligado? Às vezes, sei lá, você vai trampar num projeto que te exige muito processamento em batch, tá ligado? Aí vai te pedir, sei lá, um Spring Batch da vida, alguma coisa assim. É, Mas é mais o padrãozão, assim, cara. Tipo, uma dica mesmo, velho, não minta na entrevista, cara. Tipo, jogue muito limpo com a galera, sabe? Te perguntou um bagulho que você nunca ouviu falar, cara. Meu, joga real pros caras, fala, não conheço e tal. Quando eu fiz minha entrevista para vir para São Paulo, cara, foi muito isso, cara. Eu saí da entrevista, tipo, falando, cara, foi muito mal porque eles me perguntaram, tipo, um monte de coisa que eu não sabia, assim, sabe? Nunca, algumas coisas eu tinha ouvido falar, outras nunca nem por nome, tá ligado? Aí eu falei, cara, acho que eu fui mal, nem vou esperar a resposta dessa vaga e acabou dando certo, tá ligado? O que o pessoal me chamou. Então, seja muito sincero, cara. Tipo, as empresas prezam muito isso, tá ligado? O cara que joga real e que tá buscando evoluir também, tá ligado? Tipo, fala que você não sabe, mas, tipo, mostra também que isso não é um problema, tá ligado? Que você tá disposto a correr atrás e aprender, sabe? a gente tem mais duas perguntas aqui que foram feitas. É, tem uma que, na verdade, duas pessoas perguntaram coisas parecidas, que é o Emerson Renac junto com o Marcelo Leite. É, se é fácil arrumar emprego após o término do curso. Como foi sua transição entre a faculdade e o mercado de trabalho? Vou contar um pouco da minha experiência. Agora, se é fácil ou não, já é meio um pouco complexo, assim. No meu penúltimo semestre, eu acho que era, eu não lembro agora se foi no sexto ou no sétimo, eu, eu busquei um curso de Java por fora da faculdade, lá em Ourinhos. Foi indicação de amigos que já tinham feito esse curso e tal. Ele dava uma base muito boa assim para você ir para o mercado. Na época não tinha muito, na época usava muito o Struts, não sei se você ouviu falar desse framework Java, com JSP e tal, e JB, umas paradas assim, saca? E esse curso ensinava isso, ensinava Maven ali também. Aí eu fui fazer esse curso, cara. No final desse curso, eu sempre fui muito rápido para aprender as coisas, né? E isso chamou um pouco de atenção do professor na turma, assim. Aí no final ele chegou, ele sabia que, tipo, na faculdade tem a matéria de estágio, né? Estágio obrigatório ali. E aí ele chegou e trocou uma ideia comigo. Ele falou, cara, eu sei que, tipo, você tá indo já pro final, sei que você tem a matéria de estágio. Ourinhos é uma cidade que não tem empresas de tecnologia, cara. Tinha a que eu trabalhei lá na época, que hoje em dia nem tem mais lá, ela saiu de lá. Então, realmente não tem campo para trabalhar com desenvolvimento lá. E aí, na época, ele chegou e trocou uma ideia. Ele falou, cara, é o seguinte, eu peguei uns 3 projetos para fazer, vou precisar de mão de obra para ajudar. E é basicamente o que eu te ensinei no curso, cara. Você topa aí, tipo, vir me ajudar?
E aí eu assino o teu estágio, né? Os relatórios lá e tal. Aí na hora eu topei, cara, tipo, pô, puta oportunidade que não tinha na cidade, assim, né? Eu nem sabia como que eu ia eliminar a matéria de estágio da faculdade. Aí, o que que acontece? Eu fiquei mais ou menos uns 6 meses com ele lá, indo à noite, uns 3 vezes na semana à noite lá. E aí eu fiquei uns 6 meses lá com ele, desenvolvendo esses projetos e tal. E aí nessa empresa que eu comentei que tinha lá, de tecnologia, que era uma empresa de Curitiba que tinha uma filial em Ourinhos, abriu uma vaga de estágio. Esse rapaz já tinha trabalhado nessa empresa também. E aí eu falei para ele, eu falei, cara, eu vou tentar, porque é o que a gente mexe aqui e é um modo de eu ingressar na área, porque eu estava estagiando com ele, mas não ganhava nada, então eu trabalhava durante o dia, assim, tipo, minha faculdade era de manhã, eu trabalhava à tarde e ia para lá à noite. Aí, e esse estágio era remunerado na época, aí ele falou, cara, não pensa duas vezes, vai lá e tenta, porque com o que você mexe aqui, você vai entrar tranquilo. E dito e feito, fiz a prova lá e consegui esse estágio. Aí eu já estava no último semestre já da faculdade. Aí basicamente foi isso, cara. Tipo, eu assinei o contrato com a empresa de 6 meses de estágio. Com 13 eu já fui efetivado e aí já entrei como dev júnior já. Hum. Aí minha transição foi essa. Então, tipo, quando eu colei grau da faculdade, eu já estava assim, uns 3 meses trabalhando ali como júnior já. Que aí logo depois eu fiquei, isso foi uns 3 meses ali, 3, 4 meses. Aí logo depois um amigo meu de Ourinhos que já estava morando em Floripa me ligou e falou, cara, vai abrir uma vaga aqui, se você tiver afim e tal. Aí eu já te indico. Aí eu falei, aí eu mandei meu currículo para ele, acabou dando certo e aí eu me mudei para Floripa e fiquei 3 anos lá. Muito bom. É bem parecido com a questão do meu irmão também, né? Meu irmão fez engenharia mecatrônica. Ele também interessou numa área, conseguiu estágio e depois foi seguindo, conseguiu serviço e pular para outra empresa. Então, mas o que eu queria realçar da sua resposta é a questão de você ter pego esse outro curso, ter tido esse network com o professor. Se não fosse Sim, isso, talvez você sairia da faculdade sem conseguir uma vaga garantida, alguma coisa, um estágio na área que você queria. sim, justamente. É o lance de tipo, foi fácil ou não? Cara, foi fácil, mas porque também, tipo, é, eu corri atrás ali, eu fiz o curso, conheci pessoas na área Não já e caiu do tal. céu, né? Sim, sim. Agora, tipo assim, é justamente o que você acabou de falar, cara. Se eu pegar e sair da faculdade com a base que a faculdade me dá, mano, você tá enroscado muito, tá ligado? Porque foi o que a gente falou no começo da nossa conversa. A faculdade te dá muito uma base de tudo, tá ligado? Mas não o suficiente para você ir para um mercado de trabalho e arriscar projetos e tal, essas coisas assim. Aí tem uma última pergunta das que já são previstas, né? Qual foi sua maior dificuldade? Isso é para Matheus Faria, que perguntou. Qual foi sua maior dificuldade como programador e desenvolvedor? Acho que minha maior dificuldade mesmo, basicamente, quando eu trocava de emprego ou de trabalho ou de equipe, isso aconteceu em Floripa na troca de equipe, ou quando eu vim para São Paulo, de você olhar e ver que você está muito atrás tecnicamente da galera que você está trabalhando, tá ligado? Aí tipo você olha assim e fala, caramba, eu tenho uma lacuna aí para preencher, cara, até conseguir acompanhar esses caras assim. Aí você corre atrás, vai estudar, vai entender, tipo, buscar o que tá te faltando para poder acompanhar os caras assim, né? Porque no dia a dia, não que a galera não te ajude, a galera vai te ajudar numa boa assim e tal, mas é mais uma coisa minha assim mesmo. Eu nunca curti muito ter essa essa diferença de nível da galera. Então, acho que a maior dificuldade para mim era quando eu trocava de equipe ou de empresa assim, correr atrás para acompanhar a galera assim. Tem um comentário aqui do Marcelo Leite, que não sou eu, que é meu pai. Considero o estágio fundamental em qualquer curso. Os relatos de sucesso de ex-alunos sempre relatam a importância fundamental do estágio. Você relatou essa importância na sua. Conhece casos de sucesso de colegas seus que não tiveram um estágio em currículo? Eu tô tentando pensar de alguém que entrou pro mercado de trabalho sem ter estagiado, cara. De cabeça assim, eu não consigo lembrar de ninguém, cara, que tenha, tipo.
Ah, minha primeira vaga já foi de júnior direto, assim. Que eu lembre, não, cara. Eu acredito que há muitas exceções, inclusive a mídia, os jornais, inclusive saiu uma matéria na, eu não lembro qual revista, Exame, eu acho, colocando desenvolvedor de tecnologia como a profissão do século e que pessoas que nem saíram da faculdade estão recebendo por ofertas milionárias. É meio exagerada. Não está errada no sentido que realmente já acontece muita coisa assim, mas são exceções. Então eu penso Sim, assim, tem muito caso de gente que não fez estágio no sentido é, como é que fala, de estar numa universidade, de ter o papel, de ter ido numa empresa e ficado lá muito tempo, mas de pessoas que desenvolveram projetos próprios, que desenvolveram projeto com outros, com amigos, com colegas de estudo e que acabaram conseguindo serviços e até mesmo vendas muito altas, ficado rico, muito casos assim. sim. Então, volta aquela mesma conversa. É, se você ficar parado no básico, eu acredito que você não vai passar na frente de ninguém. E é um mercado que, por mais que esteja aberto muitas vagas, ele é competitivo, sim. Ele tem um nível bom de filtro, assim. As empresas Sim. não contratam qualquer pessoa, vamos dizer assim. Você tem que mostrar a facilidade de aprendizado, essa questão que você falou da humildade, de você dizer o que você sabe e o que não sabe. Então, acho que se você combinar isso tudo, a chance de você ser contratado é alta. Aí ele está complementando aqui, só para terminar a pergunta do Marcelo Leite. Perguntei isso porque atualmente existe uma corrente no MEC querendo tirar o estágio. Ei, meu Deus. Ó a polêmica. Uma polêmica. Que Não, isso? mas é bem o que você está falando, o Marcelo. Tipo, é, não necessariamente o estágio ali, tipo, sentado em alguma empresa e tal. Tanto porque muita empresa hoje em dia, por que que muita empresa te pede o link do teu GitHub, tá ligado? É para ver o que você está fazendo, onde você está contribuindo e tal. Então já serve como uma experiência prévia, assim, tá ligado? Tipo, você consegue comprovar que o que você sabe pelo GitHub, sabe? Se você contribuiu com muito projeto e tal. A comunidade é muito forte também. Então, não necessariamente, tipo, um estágio presencial em uma empresa, assim. Agora, a questão do estágio na faculdade é um pouco complexa a discussão, porque, igual eu te falei, se eu não tivesse conseguido esse estágio com esse rapaz lá, provavelmente eu teria dado algum outro jeito de passar na matéria, sabe? Tipo, não necessariamente com o estágio mesmo, assim, sabe? Sei Aham. lá, alguma coisa. Não sei, teria dado algum outro jeito, porque tem muita cidade que é limitado de vagas, cara. A gente tem essa noção, sabe? É totalmente diferente para um cara que estuda em São Paulo, sabe? Tipo, aqui chove empresas, tipo, a probabilidade do cara conseguir um estágio de dev aqui é bem maior do que alguém que estuda no interior, assim, onde não tem empresa, Aqui, sabe? esse é um medo meu mesmo aqui em Machado, porque Machado é uma cidade muito pequena, não tem empresas relacionadas a essa área que a gente gosta, então a gente tem relatos de outros alunos também que foram para Lavras, que lá é um polo grande de empresas que desenvolvem na tecnologia, então gente que não conseguiu coisa aqui, recebeu proposta ou interessou em algo lá. Eu mesmo até tentei um remoto já, mas eu estava muito verdinho, eu tentei estágio no terceiro período. Mas foi bom, assim, pela experiência de ir lá, vai que, né? Nunca sabe. Tá Mas certo, tem que foi tentar. então eu acho que é isso, é importante você mostrar o serviço. E só para finalizar essa pergunta, o Nicolas fez outra pergunta aqui, já eu passo para dele. Os meus alunos estão começando a mexer com o GitHub, e só para fazer uma ligação no que você falou, quando vocês dão esse pull request que vocês estão dando para enviar os arquivos para mim que eu estou ensinando desse jeito, é o que vocês fariam em projetos de outras pessoas, pode até ser mesmo projeto de empresas maiores ou de projetos grandes que envolvem muita gente, em que eles postam o que chama de issues, que são os problemas a serem resolvidos, coisas que devem ser acrescentadas nos, nos projetos, que vocês podem ir lá, ler, desenvolver uma solução no seu computador, você baixa o projeto dele, você mexe no projeto dele, desenvolve uma solução para aquele problema e dá o pull request para aquela empresa. E isso conta muito. Se você tiver um histórico durante a faculdade de pequenas resoluções em várias tecnologias, quando você for para uma
entrevista de emprego, você não só vai ter os seus 2 anos de estágio da faculdade, como você pode dizer que você já estava há 1 ano atrás, antes disso, já mexendo com isso. Isso dá um diferencial muito grande, porque mostra sua facilidade de aprendizado, mostra sua proficiência, mostra tudo. Então, assim, esse GitHub aí que a gente tá dando dor de cabeça para todo mundo, até para mim mesmo, que já tem tempo que eu estou mexendo e ainda não aprendi bem, é muito importante para quem vai estar principalmente para quem está na área de programação. Mais alguém, você quer complementar alguma coisa, Murilo, dessa pergunta? Cara, eu falaria que, tipo, também complementando isso daí, a experiência que você ganha mexendo em diversos projetos é bem válida. Ainda mais quando você está tentando alguma vaga de júnior ou estágio, cara, acho que todas que eu vi até hoje tem teste técnico. Então, quanto mais experiência você tem, mais fácil você vai, mais de letra você tira um teste técnico desse, bem documentadinho e tal. Você consegue entregar uma parada bem à frente dos seus concorrentes, assim, sabe? Então, é um puta diferencial esse contato com vários projetos e tal. Já que você falou, agora eu tenho que complementar de novo. O que eu fiz, esse teste que eu fiz para o estágio, eles abriram uma vaga de estágio, colocaram lá e você tinha que fazer uma prova online, com alguém te observando naquele momento em que você tinha que resolver um problema usando uma linguagem de programação que eles davam lá, era Python e C Sharp, da que eu fiz em Python, e que você tem que resolver na hora o problema. Ele te dá um problema igual esses que a gente resolve do URI, Uhum. só que ele vê ao vivo você digitando. Tudo que você escreve, você apaga, você copia ou não, se você muda de janela ou não, tudo é mostrado para a pessoa que tá aplicando o teste. Então, assim, se você dominar uma linguagem, se você for bom nela, e você resolver as coisas rápido, de forma eficiente, nesses testes você vai sair matando a pau. Você chega É, lá, não mostra que não tem dificuldade, que domina o negócio. Por isso que é importante aprender a fundo uma linguagem assim, pelo menos, né, uma. Você não precisa sair atirando para tudo quanto é lado. Mas, por exemplo, a gente está mexendo com Java. Gostou de Java? Leu sobre o que é o Java, as vagas e pesquisa as vagas. No LinkedIn é bom por conta disso também. Pesquisa as vagas, as tecnologias, deu uma olhada e falou, é isso? Gostou? Aprofunda, enfia a cabeça, fica bom naquilo. Eu tô no meio do meu curso, ainda tô entre JavaScript e Java. Eu gosto dos dois. Aí eu tô atirando para os dois lados. Vamos ver a primeira oportunidade que aparecer de um estágio bom para mim, eu vou atrás. Mas aí eu vou passar para do Nicolas aqui, porque senão também se estende muito, a gente tem mais uns 10, 20 minutos de entrevista. Considerando em uma aham. escala de 0 a 10, na sua opinião, em que grau o networking é determinante para se conseguir uma boa vaga como desenvolvedor? Acho que é o 15. 15. 15, 15 é boa. Mas 15 em Não, programação não existe, hein? De 0 a 10, 15 dá. não, eu vou. Pegando a minha carreira assim, cara. é, Tá me ouvindo? Tô. Travou só aqui. Aí voltou. Sua tela Dá tinha. uns lag aqui que eu tô fazendo tanta gambiarra pra essa entrevista funcionar que eu tô com medo de nem ir pro YouTube. Mas vai assim. Não, mas vamos lá. Tipo, pegando a minha carreira assim. é, eu peguei o primeiro estágio com esse professor. Aquele segundo estágio que depois eu fui para júnior. Quem me falou de vaga foi amigo de faculdade. Em Floripa, minha vaga também foi indicação. Aí quando eu vim para São Paulo, aí foi empresa de RH buscando mesmo profissionais e tal. Mas depois que eu vim para São Paulo, toda vez que eu mudei de trabalho foi por indicação, tá ligado? Então, cara, tipo, network na nossa área é indispensável, assim, sabe? Tipo, tem bastante empresa de RH atrás de profissional, cara, mas, tipo, hora que bate na empresa assim, ó, o recrutador trouxe 10 caras e tem uma indicação, a empresa dá prioridade para indicação. Eu falo isso pela questão, tipo, Z-Flow mesmo. Cara, hoje lá a gente é em 35 pessoas, acho que umas mais de 25 são indicações, tá ligado? Hum. Então, 15 de 0 a 10. 15 de 0 a 10. Gente, pessoal que tá online, alguém quer aproveitar, falar mais alguma coisa, perguntar alguma coisa? Vamos que vamos. Essa é uma pergunta boa. O mal do século. Alex perguntou se você acha uma profissão estressante. Ao estresse. Tem momentos e momentos. É bem isso. Tipo, vai ter momento que teu projeto vai estar tranquilo, tá ligado? E vai ter momento, mano, que tipo, de segunda a segunda você vai estar ali na pauleira, entrega pra ontem e tal. Então tem seus picos, assim, saca?
O que eu vejo, cara, é muita gente que esquece de se cuidar por causa do trampo, tá ligado? Aí deixa consumir mesmo. O cara fica muito pilhadão, não consegue se desligar, chega em casa, quer trabalhar para adiantar as coisas e tal. Você tem que tentar meio que dividir as coisas um pouco, assim. Se você deixar, cara, você vai ter coisa para fazer em casa até meia-noite todo dia, assim, sabe? Tipo, vai do seu momento de saber dosar. Tipo, agora eu tô num momento do projeto bem complicado que me exige trabalhar mais. Agora tá mais tranquilo, cara, deixa eu, sei lá, fazer meus hobbies e tal, alguma coisa assim. Você tem que saber um pouco assim, senão, cara, tipo, você vai ficar pilhadão, estressado com o trabalho 100% do tempo, sabe? Você vai ter que se dividir um pouco. Ó, meu pai mandou aqui, valeu Murilão, saudades, fião. Abraço, tio. Saudades também. Gente, então eu queria agradecer é, o Murilo. Muito bom aqui ter na minha primeira entrevista do canal a você. Tô com saudade de conversar com você. A gente conversou bastante essas últimas semanas aí por conta da área, né? Mas Sim. agora marcado de conversar ao vivo mesmo, tomar uma cerveja. Assim Eu que esse queria- corona acabar aí. Assim que você quer acabar esse corona. Uma outra pergunta, aqui assim, para encerrar. Você está trabalhando em home office? A questão da quarentena está atrapalhando muito seu serviço? Que é uma outra Cara, curiosidade. atrapalhando em si não tá. A gente, lá na Zflow, adotamos o home office uma semana antes do governo de São Paulo decretar mesmo, né? O pessoal fechar e tal. Então, terça-feira agora a gente está indo já fechando a segunda semana já. Cara, a experiência está sendo legal, assim, a gente não perdeu comunicação nem um pouco, assim, é o dia inteiro a gente se falando, mas é um pouco complexo para você se organizar, sabe? Quando você não tem a rotina de trabalhar em casa. É meio complicado você saber, tipo, até onde vai trabalho, até onde vai descanso na sua casa, assim, sabe? Fica meio bagunçado tudo nos primeiros dias, assim. Agora já tô entrando um pouco mais numa rotina, assim. Mas em questão de desempenho, assim, e tal, acho que não vi impacto, assim. A galera tá produzindo a milhão também. Mas é mais uma questão de rotina, você se acostumar mesmo, assim. Fazer a transição, né, do que era. É, Entendi. é. A nossa Até porque, profissão. tipo, nosso escritório lá é bem legal, cara. Então, tipo, nos primeiros dias você sente um pouco de falta, assim, de ir pra lá e tal. Sempre acostumado a estar com a galera e você tá em casa, assim, só. Os primeiros dias, assim, é meio complicado. Mas depois você vai pegando o ritmo, assim. Que bom, isso é bom. Vamos torcer aí para essa situação resolver mais rápido também, né? Porque tá muita gente sofrendo com isso. Queria agradecer então a presença de todo mundo, Nicolas, Matheus, Marcelo, a Bruna, o pessoal que entrou e depois saiu. Eu vou colocar, lembrando que esse vídeo vai para o YouTube também, quem perdeu alguma parte ou não entendeu algo. Queria agradecer de novo, Murilo, valeu pelo seu tempo. Fica de olho, gente, no canal. Semana que vem vai ter eu vou fazer um vídeo chamadinha que vai sair amanhã. Então essa entrevista sai amanhã e em seguida o vídeo chamada do próximo. Convido o Murilo aí também de assistir, se quiser participar. Fica à vontade. Valeu, cara. Obrigado pela oportunidade aí. Primeira vez que eu tô falando sobre a área aí, bem legal. Quem sabe E mais pra frente a gente agradeço. faz outra, né? Com outro foco, alguma coisa. Mas Sim. brigadão mesmo. Então, valeu, galera. Valeu o pessoal também do YouTube que tá assistindo aí. E até a próxima. Falou.